Graça e paz aos irmãos, amém? Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos. Quero ler 3 versículos com os irmãos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6. Louva a Deus por estar aqui com os irmãos mais uma vez. Há uma graça de Deus aqui, uma presença de Deus aqui. Aleluia. Romanos capítulo 6, verso 23. Todos acharam? Romanos capítulo 6, verso 23. Paulo diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 7, 24. Romanos 7, 24. Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Amém? Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Pode se assentar. Graças a Deus. Queridos, um pensamento bem breve aqui, diante do cenário que nós estamos nessa noite, do ato justificador da graça. A graça, ela tem um poder de nos limpar e nos dar aquilo que de fato não merecemos. Daí a palavra graça, favor imerecível. Paulo, nesses 3 textos, ele faz um cenário, ele trata de uma problemática. Segundo texto, ele se coloca dentro do problema, e no terceiro ele resolve o problema. Se alguém olhar para nós e perguntarmos qual é o problema do mundo, simples: pecado. Todos os males que vemos no mundo, todos eles são consequências do pecado. Obviamente, se o pecado não existisse, esses males também não existiriam, porque eles estão em conexão com o pecado. Paulo, fazendo uma leitura disso, no verso de número 23 do capítulo 6 de seu livro Romanos, ele diz: o salário do pecado é a morte. Ele faz uma leitura olhando para Gênesis, capítulo de número 2, verso 17, quando Deus ordena a Adão para que Adão não comesse do fruto, porque haveria uma penitência em cima daquilo. Deus olha para Adão e diz: porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E de fato Adão comeu do fruto, e com a desobediência o pecado entrou na humanidade, e após o pecado ter entrado na humanidade, o pecado gerou a morte. E a morte, Romanos capítulo 5, foi passada a todos os homens. Todos os homens pecaram, por isso foram destituídos da glória de Deus. Alguém pode perguntar: o que tem a ver com o pecado de Adão? Adão pecou lá atrás. O que tem a ver com o pecado de Adão? Pense bem. Eu gosto de usar a metáfora do rio. Quando nós tomamos banho em rio, a gente sempre procura o lugar mais acima das construções, porque possivelmente ali a água é limpa, é pura. Porque quando você constrói casas em volta do rio, todos os lixos que aquela casa produz vão sujando o rio abaixo. Então a gente procura os rios mais acima, porque as águas são limpas. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta: e quando a fonte suja? Quando a fonte suja, todo o rio é contaminado. Alguém pergunta: o que tem a ver com o pecado adâmico? Nós estamos abaixo do rio. Adão era a fonte. Quando a fonte sujou, todo o rio sujou. Aí Paulo diz: todos pecaram
todos, e todos foram destituídos da glória de Deus. Quando Paulo observa esse cenário, ele chega a uma conclusão, pastor Lecivaldo: todos nós somos escravos, acorrentados, e os escravos não têm poder sobre si. Por isso que Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Ele faz um cenário do mundo antigo, quando os escravos recebiam a devida moeda dos seus senhores. Alguns escravos, alguns senhores, alguns feitores pagavam algumas moedas para os escravos, quando assim eles quisessem. Mas mesmo eles pagando as moedas para os escravos, eles ainda eram detentores, eles eram responsáveis pelos escravos. Não é porque eles recebiam uma moeda que eles poderiam ter livre acesso, eles continuavam sendo escravos. Paulo diz que o pecado é um senhor de engenho. O pecado é como se fosse um senhor que controla, e ele paga uma moeda, e a moeda que ele paga para o seu escravo, para o seu trabalhador, é o pecado. Paulo diz: então todos nós fomos vendidos como escravos. Então no capítulo de número 7, após ele fazer essa leitura, ele transmite um grito. Diz para o seu irmão assim: ó, você tem que dar esse grito uma vez na vida. Uma vez na vida, pastor Célio, a gente deve gritar. Paulo, olhando para o cenário, ele vê que ele está preso, pastor Lecivaldo. As correntes do pecado o aprisionam. Então ele diz assim: olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, quando eu vejo, eu já estou fazendo. O meu homem interior sabe que a lei é boa, mas os meus membros estão aprisionados. Eu fui vendido como pecado. Eu não consigo fazer o bem mesmo que eu queira. Esse é quem somos. Nós não somos super-heróis. Nós não somos os últimos da face da terra. Somos pecadores. Este quem somos. Pecadores. Então ele faz uma leitura disso tudo. E ele diz: ó, eu cheguei a uma conclusão. Eu preciso gritar. A minha alma grita. Então ele diz: miserável homem que sou. O termo miserável é um termo baixo. É o nível mais inferior que o homem pode chegar, é a miséria. Abaixo da miséria não tem mais nada. É a camada mais inferior. Então ele olha para si e diz: eu sou um miserável. E ele usa uma expressão muito própria da sua época. Ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? Paulo era um cidadão romano. E como cidadão romano, ele conhecia a cultura romana. E dentro da cultura romana, nós tínhamos uma prática nefasta, uma prática macabra, citada por alguns filósofos, Agostinho, Cícero. Alguns filósofos citaram essa prática romana, cravada na história. Roma tinha uma prática chamada de necroforia. Pegava-se um criminoso, assassino, pegava o cadáver que ele havia tirado a vida, amarrava-se às costas dele como punição. Roma fazia com que ele atravessasse toda a praça pública com o cadáver amarrado nas costas. Em seguida, prendia esse cidadão numa cela, porque
O governo romano não tem prisão. Ou você é condenado ou você é absolvido. Ninguém paga a pena preso. Se você é condenado, é morte. Se for inocente, é liberto. Não tem punição, não tem pena, não tem sentença de preso. Ou você morre ou você está vivo. A sentença de morte desse cidadão era a seguinte: vai ser preso com o corpo da morte agarrado às costas. Ele morreria possivelmente de uma infecção generalizada. Paulo, sabendo dessa trama romana, ele usa essa expressão. Ele olha para si e diz: eu sou um condenado. Condenado. Quem me livrará do corpo da morte? Uma vez que Roma colocava o corpo da morte, ninguém arrancava. Estava fadado a morte e ninguém escapava. Porque quando a sentença fosse lavrada, ninguém poderia revogar. Então Paulo, olhando para si, pastora Ângela, ele disse: miserável homem que sou, quem vai tirar o corpo da morte das minhas costas? O corpo da morte que eu carrego desde o Éden. Calai, choramacalassai. Quando Paulo olha para si, ele diz: eu sou alguém condenado. Não consigo fazer o bem que eu quero, porque a morte está gravada nas minhas costas. Então ele pergunta, e quem quer pergunta, quem faz pergunta tem resposta. Diz para o seu irmão assim: por isso que você tem que gritar. Porque quando você grita, o alto te responde. Oh Jesus, aleluia, 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 aleluia. O problema é quando nós não gritamos. A humanidade está... O pastor Esivaldo foi muito feliz aqui. Ele disse: estamos diante da luz e tem gente que morre nas trevas. Gente diante da vida e morre com a morte espiritual. Gente diante daquele que é a vida, mas vive na morte. Coisa linda, pastor Esivaldo. Por quê? Porque toda a humanidade tem que gritar essa frase de Paulo uma vez na vida, porque só recebe a resposta quem grita, e quem grita é porque entendeu que está condenado e precisa de salvação. Paulo diz: eu sou um condenado. Quem vai me arrancar esse corpo da morte das costas? Se o capítulo 7 acabasse aqui, não teríamos respostas. Mas como a Bíblia, ela é um conjunto de informações, o 6 ele diz: somos escravos. O 7 ele diz: então estamos perdidos. Então ele emitiu um grito. Então o 8 vem com a resposta dizendo: agora. Agora. Presta atenção, não é amanhã, é agora. Calai, chora bagaça, é agora. Olha para o teu irmão, diga para ele: é hoje, é agora, é agora. Agora. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, é agora, é agora. É por isso que estamos aqui diante dessa mesa. Essa mesa nos deu livre acesso. Sabe por que nós estamos sentados nessa mesa? Porque alguém arrancou o corpo da morte que estava nas nossas costas.
Enquanto éramos escravos, agora Paulo diz: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Diga para o teu irmão: você é livre. Tu era escravo, mas agora você é livre. Livre. Aleluia. Tem livre aqui essa noite? Então dê um glória mais alto que você puder. Lá maior. Oh Jesus, teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua, canta aí, pela minha vida. Jesus é céu